E nesta manhã estamos diante de uma palavra e eu quero que você recite esse tema que eu vou te passar. Nós vamos refletir hoje com base no tema: o meu jardim é dele. Amém. Amém? Amém. O meu jardim é dele. Amém. Glória a Deus. Vamos refletir ou recitar esse tema. O meu jardim é dele. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu jardim é dele. Pronto. Glória Glória a Deus. Meu jardim é dele. Então, gostaria de toda a sua atenção agora. Não sai mais do seu lugar, tá bom? Segura aí, só em caso de extrema necessidade. Vamos refletir juntos nessa manhã. Tenho certeza que Deus tem uma palavra no teu coração. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para mim e para você. Irmãos, é interessante como Deus pode não, Deus sempre deixa as suas marcas. Quer na criação, em tudo que Ele faz, o Senhor deixa as suas marcas, porque Ele é Deus. Aleluia. Amém? Já dizia o salmista: um dia faz declaração a um outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Tudo sem fala, mas ouve-se a sua voz. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: tudo que de Deus se pode conhecer, Deus se revelou nas coisas que foram criadas. Ou seja, analisando a criação, você percebe que existe um Deus. Amém. Aleluia. Amém? Precisava de um amém bem forte. Glória. Analisando a criação, você chega à conclusão de que existe um Deus. Amém. Aleluia. Maravilha. Então Deus deixa suas marcas em tudo, até mesmo na cultura dos homens, entre os homens. Mas hoje eu quero fazer menção de uma cultura no meio dos imperadores, de um costume deles, que é como sinônimo de grandeza, de vaidade, de orgulho, de prepotência, sinônimo de glória. Todos os reis e imperadores tinham o hábito de, quando no império, no governo, no reinado, eles, em seus palácios, eles construíam um jardim suspenso. Ele mandava construir um jardim, ele plantava um jardim. E aquilo ali representava o seu império, o seu comando, o seu domínio. E por que eu tenho essa conclusão biblicamente, que esse hábito, essa cultura veio de um exemplo de Deus? Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, verso 8, que o primeiro a construir o jardim foi Deus. A Bíblia diz que Deus constrói um jardim. Antes mesmo de formar o homem, de criar o homem, Deus cria um jardim. Após criar o homem, coloca nesse jardim para cuidar do seu jardim. Então, com base nesse sentimento, todos os imperadores tinham esse hábito de construir. Podemos ver um grande exemplo na Bíblia, é o de Nabucodonosor, onde ele constrói na Babilônia o seu jardim fechado, o seu jardim suspenso. Aleluia. E diz no texto de Daniel capítulo 4 que ele sobe a esse jardim
jardim ele contempla toda a Babilônia e chega ao extremo da sua vaidade humana, quando ele olha e diz: está vendo tudo isso aí? Tudo isso aqui foi eu que construí pela força do meu poder. E quando ele chega a essa conclusão, diz a Bíblia que o Senhor vem do céu e abate Nabucodonosor de tal forma que ele passa a comer e a conviver com os animais. E diz os textos de Daniel, os escritos de Daniel, que até que ele reconheça que verdadeiramente existe um Deus no céu, ele não voltou a si. Mas quando ele reconhece que verdadeiramente Deus é Deus, diz a palavra que Deus restitui aquele homem, traz a ele de volta o seu estado, aleluia, e ele volta ao sua posição de imperador. Mas com uma mudança, agora reconhecendo que existe um Deus. O texto não diz abertamente, explicitamente acerca de um jardim, mas eu imagino que seja, me permita, quando a Bíblia vai dizer que Davi, enquanto seus homens estavam lutando, ele estava passeando no terraço do seu palácio. A Bíblia não faz menção que seria de fato um jardim, mas eu posso imaginar que era um ato de todos os imperadores. E ali passeava Davi, e de lá, os irmãos conhecem a história de lá, ele contemplou uma jovem, e isso o levou a tropeçar, a cair espiritualmente. Pois ele passeava no seu terraço. Aí nessa manhã o Espírito Santo nos conduz a esse sentimento. Quando nós fazemos menção do livro do Cântico dos Cânticos, onde você percebe que aqui tipifica a relação de Cristo com a sua igreja, aqui fala de Salomão e a Sunamita, um homem e uma mulher, e esse livro é cheio de alegorias e tipifica essa relação de Cristo com a igreja. Podemos perceber isso. Mas nesse capítulo 4, verso 12, que nós fizemos a leitura, tem uma expressão aqui tão linda, tão maravilhosa, e que Deus separou para essa manhã alimentar o nosso coração com essa palavra. Quando está escrito dessa forma: jardim fechado és tu. Eu vou falar novamente. Jardim fechado és tu. É interessante que quando você analisa e pesquisa, você vai ver que esse livro de Cântico dos Cânticos, ou de Cantares, ele é recheado de coisas, e é até difícil entre os estudiosos da Bíblia. Se percebe uma dificuldade de entender quando é o noivo que está falando e quando é a noiva que se fala. Mas aqui você percebe claramente que é o noivo falando da sua esposa, da sua amada, quando ele diz para ela assim: ó, jardim fechado és tu. E isso aqui é tão lindo quando você percebe o contexto dessa expressão, de que você é propriedade peculiar de Jesus. Jardim particular, jardim fechado, lugar onde só o Senhor tem acesso, só o Senhor entra, só o Senhor contempla a beleza das flores, só o Senhor consegue sentir os aromas da romãs, só o Senhor consegue se deliciar com o frescor que brota, que é gerado desse jardim. Só Ele consegue desfrutar. E Ele diz: olha, jardim fechado és tu.
nota, foi ele que plantou, foi ele que, aleluia, construiu, foi ele o primeiro a confeccionar, a construir, a plantar, como você queira, um jardim. E aí ele se coloca, ele fala de lírio dos vales, ele fala da rosa de Saron. Então você percebe que a relação de Deus com esse ambiente florido, com esse ambiente aromático, com esse ambiente belo, porque cá para nós tem coisa mais bonita do que você estar em um jardim bem cuidado, bem tratado. Aleluia, sua alma fica leve, você sente aquele ambiente gostoso. Aleluia, o nosso Deus é assim, Ele nos prepara, Ele nos trata, Ele faz da minha vida, da sua vida, um lugar fechado só para Ele entrar e desfrutar daquilo que você pode gerar para Ele, transitar para Ele. Aleluia, esse jardim fechado que só Ele tem acesso. Observe uma coisa, querido. Quando falamos de seca, como falamos de jardim fechado, quando você chega em uma praça, você nota ali aquelas secas, hora de madeira, hora de cordas, você percebe aquelas secas rodeando o gramado, rodeando o jardim. Aquilo ali, muito mais de que fazer um papel de estética, isso aqui tem um motivo, tem uma função. E qual é a função? O jardineiro quer proteger a sua área plantada. O jardineiro não quer que alguém entre e pise na sua grama. Porque vocês vão perceber que quando existe uma grama, e quando essa grama, algumas pessoas fazem um caminho, esse lugar que é pisado, esse lugar, a grama não nasce, a grama fica pisoteada, murcha. E cá para nós, às vezes vemos algum trabalho e alguém que é insensível rompe a cerca, pula a cerca, pisa, mete na flor, arranca flores, sabe, destrói. Daqui a pouco aquilo que a princípio estava lindo, bonito, arrumado, agora fica bagunçado, agora fica feio, agora fica, sabe? E a função de você limitar o acesso é justamente para isso, para a proteção do jardim, para que o jardim continue florido, continue bonito, continue verde. E eu entendi esse sentimento quando me ministrava, o Senhor me visitou com essa palavra, que assim é o cuidado de Deus para com a minha vida e para com a sua vida, para que ninguém entre, para que ninguém pisoteie, para que ninguém arranque a sua flor, para que ninguém desmanche, para que ninguém, aleluia, traga feiura onde está bonita. Ele diz: não, eu vou cercar, esse jardim só eu tenho acesso, só eu posso entrar. E ele diz: olha, jardim fechado és tu, a igreja é um jardim fechado. É por isso que Deus diz assim, ó, e ele é exclusivo na adoração. Ele não quer dar a sua glória a ninguém, ele não quer dar a sua adoração a ninguém. Ele diz: não, minha é a adoração, meu é o louvor. Porque ele construiu esse belo jardim com flores, maravilhosa. Eu não sei se você é o lírio, eu não sei se você é a rosa, eu não sei se você é a margarida, eu não sei se você é a graminha verde, eu não sei, mas uma coisa é certa: nós fazemos parte desse jardim de Deus. E diz a Bíblia, queridos, que toda tarde, todas as tardes, Deus ia no jardim. Gênesis diz que todas as tardes Deus descia ali para passear no jardim. E não tinha coisa melhor, nem lugar melhor para Deus ter comunhão com os homens. Deus descia no jardim e ali conversava com Adão, tinha comunhão com Eva. Ali naquele ambiente bonito, agradável, lindo, maravilhoso. Se os homens têm a capacidade de construir coisas tão belas, tão bonitas, tão, sabe, irmãos, tão maravilhosas, quanto mais o nosso Deus. Pense você, como aquele jardim que Deus construiu, como era bonito aquilo, como era gostoso aquele lugar.
selada. Manancial fechado. Fonte selada. Aleluia. Dentro dessa palavra, o Espírito Santo vai falar com você. Oh, aleluia. O Senhor quer exclusividade da minha vida e da sua vida. Ele quer, aleluia. E Ele está construindo em você algo tão tremendo, aleluia. É por isso que o diabo tem raiva, porque ele quer matar, roubar, destruir. Ele não gosta de nada bonito, ele não gosta de nada arrumado, ele não gosta de nada cheiroso. Pelo contrário, ele é mal cheiroso, ele é bagunçado, ele é feio. Mas tudo que Deus constrói na minha, na sua vida é, aleluia, aromático, é gostoso, é bonito, é tudo no seu lugar. Aleluia. Alguém pega lá e joga aqui de qualquer jeito, mas pense você, um jardineiro pega pedras, irmãos. Talvez você olha para, aleluia, o trabalho do jardineiro, não pense, aleluia, mas ele pega com todo carinho, com todo amor, pega aquelas pedras e constrói algo tão belo com as pedras. Tudo é questão de como você coloca as coisas, e Deus vai te dar sabedoria para você pegar. Às vezes as coisas simples na minha, na sua vida, mas se você tiver sabedoria dada por Deus, você vai colocar as coisas no lugar tudo bonitinho, e aquilo ali vai transmitir uma mensagem poderosa de que Deus está na sua vida trazendo uma graça, uma sabedoria. Não basta você querer coisas grandes, não. Com o simples Deus faz algo bonito. É só a forma de você colocar as coisas. Aí faz uma curva, faz um S, faz lá e coloca uma bota em pé, outra bota deitadinha, aí coloca marrom com marrom, branca com branca, e faz aquele junto de pedras, aquela coisa, e fica aquela, sabe, aquele paisagemos bonito. Eu quero trazer isso para a sua vida espiritual. É da vontade de Deus, Ele quer ter exclusividade na minha, na sua vida. Você é um jardim fechado. Escute, você não é um terreno baldio, um terreno sem dono, um terreno sem cerca. Aleluia, onde qualquer pessoa entra, onde as pessoas jogam entulhos, onde a pessoa despeja os seus lixos, onde alguém entra, pisoteia. Não, Jesus disse: você é cercado, você é fechado. Aleluia. Além de você não só ser fechado, você é tratado. Quando alguém olha de fora, olha para você ver, aleluia, que o seu jardim, o seu terreno, aleluia, tem dono. Por quê? Além da cerca, aleluia, atrás da cerca você vai ver que o seu terreno é botado, é limpo, é arrumado, é enfeitado. Isso traz uma mensagem para alguém. Aleluia. Diz a palavra de Deus que o inimigo das nossas almas, uma vez que sai, ele anda circulando por aí e chega a uma conclusão: eu vou voltar para a minha antiga casa para verificar como ela está. Aleluia. Diz a Bíblia que na casa de alguns ele olha e vê que está vazia, e ele entra e traz outros 7. Mas tem um detalhe: quando ele volta e percebe que aquela casa agora tem dono, tem habitante, está arrumada, está adornada, está enfeitada e não está abandonada, ele não consegue ter mais espaço. Isso é uma profecia para a sua vida. O inimigo vai querer entrar, vai querer voltar para se não dá, para bagunçar, para trazer aqueles lixos do inverno que ele jogava no seu terreno. Mas agora o seu terreno tem dono. Aleluia. Você agora é uma terra cuidada por Deus. Porque quando você anda por aí e você olha o terreno, a primeira coisa que você vai perceber é se ele está aberto ou se ele está fechado. Se você olha e vê a cerca, aí você diz: não. E aquela cerca tem uma mensagem. E qual é a mensagem da cerca? Não entre propriedade particular. Aleluia. Glória a Jesus. Não entre
primeira mensagem que você chega e olha. E é assim mesmo que o Senhor faz na minha e na sua vida. Amém. Coloca uma mensagem lá. Não passe daqui. Aleluia. Vai entrar só se for convidado ou tiver permissão. Glória a Deus. Aleluia, porque de outra forma é invasor. E para invasor você sabe, né, irmãos? Nosso Deus, ele diz: se por um caminho ele entra, ele vai pular, ele vai se multiplicar, mas ele vai sair por 7. Mas uma coisa é certa, ele não vai ficar na sua terra, na sua casa, nos seus termos, porque além de você, o jardim fechado é exclusividade, é propriedade peculiar de Deus, particular de Deus. Deus te comprou não foi com ouro e prata, mas Deus te comprou com sangue precioso do seu Filho amado Jesus Cristo, aleluia, que foi até a cruz para comprar para você, aleluia, comprar para ele um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia! Oh, glória! Obrigada, Jesus. Então, na minha e na sua vida, não pode entrar qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer jeito. Ainda para aqui, você percebe que tem pessoas insensíveis. É que se coloca o caminho lá próprio, ainda bota aquelas pedrinhas, sabe aquelas pedras que tem no jardim? Tem umas até que com formato de pé, né? Já me mostrando o caminho. E aí volta, dá direitinho. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas insensíveis, pula a cerca e quer pisar onde não é para pisar. Tem pessoas que não seguem a regra, não seguem, sabe? Porque aquilo ali já foi planejado, já foi, sabe, preparado. Mas tem pessoas que até para evitar de dar um arrodeio, aí quer pular uma cerca para cortar caminho, mas isso vai tomar um caminho que não era para ser tomado. É verdade, meu Deus. Entenda isso no mundo do Espírito. E o Espírito Santo fala melhor do que eu. E aplica a palavra no teu coração. Existem coisas que Deus prepara e lugares que Deus prepara para você trilhar e andar. E quer machucar o coração do bom jardineiro? É quando ele vê alguém pulando essa cerquinha e pisando na grama e tomando outro caminho. Olha, escute. Sabe quem é que pula a cerca e toma outro caminho que não era para tomar? Volta a falar, os insensíveis que não sabem o trabalho que dá para deixar bonito e verde. Sabe quem é que pula a cerca? Quem é que entra no meio das flores bagunçando tudo? É que não sabe o trabalho que o jardineiro tem para deixar bonito. Sabe, irmãos? E todo jardim deve ser bem cuidado. Sabe por que você tem que cuidar? Não é simplesmente plantar e largar lá. É assim, irmãos? Não, irmãos. Entenda isso no mundo do Espírito. É trabalhoso cuidar. Chegar e achar bonito é fácil. O difícil é você olhar e o trabalho de quem está zelando por aquilo ali. O trabalho de regar, o trabalho de catar as ervas daninhas, o trabalho de poda. Não é simplesmente largar, não, porque lá cresce aleatoriamente, cresce, não. Aí quando você chega em lugar, vê aquelas plantinhas tudo num formatozinho, né? Uma redonda, outra quadradinha, e não sei o que. Aquilo ali você percebe que não foi plantada de qualquer jeito. Ali teve um projeto, aleluia. Mesmo com plantas, mesmo com grama, tem que ter um projeto. Aleluia, alguém chega e desenha, não é só botar
que dá, acha que tudo é fácil, acha que tudo cai do céu, acha que tudo é de graça, acha que tudo, sabe, é de qualquer jeito. Não, irmãos. Que Deus te livre de pessoas com esse sentimento. Em nome de Jesus. É manhã de Santa Ceia, mas é manhã de você estar recebendo a palavra de Deus e se alimentando. Que você, aleluia, que Deus te guarde de pessoas que olham para você e não entende o seu trabalho, a sua busca, a sua luta, o trabalho de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Não foi de graça, não. Nós recebemos a salvação de graça, mas teve um alto preço. Teve alguém que deu a sua vida, teve alguém que caiu a cruz, teve alguém que renunciou, teve alguém que se humilhou, teve alguém que recebeu, aleluia, chicotadas, recebeu coroa de espinho, teve alguém que recebeu cusparada na cara, aleluia, para que hoje você seja um jardim bonito, aleluia. Então, em nome de Jesus, faça como, aleluia, a palavra de Deus diga, aleluia, exale esse aroma para o seu Senhor, para que ele chegue como um cheiro suave às suas narinas, aleluia, para que ele olhe para o trabalho das suas mãos e se alegre dizendo: ah, que maravilha, esse jardim está florindo, está cheiroso, é um jardim agradável e bonito. Glória! Meu Deus! Deixa eu te dizer uma coisa. O ministério do profeta Isaías, tanto no início como no final, ele faz uma observação. Isaías capítulo 1, verso 29, se me falha a memória. Isaías, no contexto, o espírito de profecia através da boca do profeta, falando acerca dos jardins que eram escolhidos, onde as pessoas usavam os jardins para invocar os ídolos, para transformar os jardins em um lugar de idolatria. Isso no início. No final também, capítulo 65 do seu livro, o profeta Isaías chama a mesma observação. Quer ver? Coloca esse texto. Porque vos envergonhais pelos carvalhos que cobiçaste, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Se você analisar o contexto dessa palavra, o Senhor está trazendo uma palavra de repreensão para um sentimento de idolatria. Pessoas que escolhem jardins para adorar os fortes ídolos. Pessoas que escolhem jardins para queimar incenso para balões. Pessoas que escolhem jardins para invocar deuses estranhos. Pessoas que buscam jardins, aleluia, para fazer seus ritos, aleluia, suas magias, seus encantamentos. Pessoas que escolhem jardins para invocar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Mas no contexto dessa palavra, jardim é lugar de se buscar a Deus. Jardim é lugar de você adorar o Senhor. Jardim é lugar, aleluia, de exalar bons aromas, mas não é para o inferno, não. É para ser adorado o Senhor, Criador do céu e da terra. É assim no verso 3. Porque o povo de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. É Deus falando através da boca do profeta, dizendo: olha, tem pessoas que procuram jardins para invocar ídolos, procura jardins para fazer seus trabalhos, procura jardins, sabe, para invocar os deuses estranhos, para levantar altares a ídolos. Mas sabe qual é a preocupação de Deus? Observe, olha aqui para mim. Gênesis capítulo 2, verso 8, diz que Deus constrói um jardim. Aleluia. E coloca o homem no jardim. Só que o homem no jardim pecou
O homem no jardim desobedeceu a Deus. O homem no jardim fez o que era do desagrado de Deus. Tem até um louvor que diz assim: o meu orgulho me tirou do jardim. Porque foi no jardim que o homem pegou. Foi no jardim que o homem desobedeceu. Agora vem cá para mim. Foi no jardim que o Senhor nos restaurou. Foi no jardim que o Senhor nos reconciliou. Foi no jardim que nós fomos elevados e religados, reconectados, refeitos, reconstruídos. Nós somos novas criaturas através do jardim. Observe que no ministério de Jesus, vira e mexe, ele estava no jardim buscando a Deus. Mas quer ver uma coisa? João capítulo 19, só bota aí. João capítulo 19, verso 41. Observe que coisa. Olha a observação de João 19:41. Essa tradução de sordo, mas algumas traduções podem olhar aí. Diz jardim. É a mesma coisa. Diz assim, ó. Vou traduzir para o contexto da palavra de hoje, certo? E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado. E no jardim um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Aleluia. Sabe o que é que Deus estava querendo me dizer? Que o lugar onde Jesus foi crucificado, no lugar onde ele bradou, Pai, está consumado, aleluia, também era um jardim. Aleluia. Quem sabe Jesus está dizendo: olha, naquele jardim houve morte, naquele jardim houve pecado, naquele jardim houve afastamento de Deus, naquele jardim houve desobediência, naquele jardim houve vaidade humana. Aleluia. Mas agora nesse novo jardim não, nesse novo jardim há obediência, nesse novo jardim há vida, nesse novo jardim apesar da morte aparente, mas aleluia, tem a ressurreição, a transformação, a consumação da obra. Jesus escolhe um jardim para dizer: é no jardim que eu vou reconstruir, aleluia, a minha ligação com o homem. Se no jardim entrou morte, no outro jardim entrou vida. Se no jardim entrou desobediência, no outro jardim houve obediência, houve restauração. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ele não poderia escolher um lugar melhor para que houvesse essa manifestação da glória do Senhor, senão no horto, senão no jardim. Aleluia. Para trazer uma mensagem dizendo: olha, se for no jardim que a serpente entrou para enganar Eva, para trazer, aleluia, morte, para trazer pecado, no jardim não teve espaço para, aleluia, Satanás e seus demônios. Por quê? Porque ele estava ali certo, firme no seu propósito, e foi até a cruz. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado. Lembra do louvor que eu citei? O meu orgulho me tirou do jardim, mas tua humildade colocou jardim em mim. Aleluia! Maravilha! Você entende isso? Se, aleluia, se em um jardim o pecado nos fez sair dele, aleluia, no outro jardim o Senhor, através da sua humildade, aleluia, trouxe, aleluia, aleluia, colocou jardim, aleluia, em nosso coração, transformou nosso coração em um jardim florido. Eita, meu Deus, eu estou sentindo essa graça. Jesus, aleluia, venha para nossas vidas, irmãos. Nós somos meninas nos olhos do Senhor, nós somos esse jardim fechado, essa terra selada. Ainda que alguns até digam: ah, mas a igreja está pecando, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Nada disso, irmãos. O sangue de Cristo tem poder. Essa obra foi construída não por obra dos homens, mas foi construída pela graça, pelo poder de Deus. Foi Ele que na cruz do Calvário destruiu, aleluia, o poder da morte do inferno, e com
todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nele, ações de graça e voz de melodia. Isso aí é ação, aleluia, do Messias, do aleluia, unigênito de Deus, a sua obra restauradora. Coloca aí 58 ainda nesse mesmo texto, aleluia, nós vamos ver, aleluia, a graça do Senhor. Coloca o versículo 11, 58, 11, para você ver a profecia, a palavra de Deus, o resultado daquilo que o Senhor fez na minha, na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa linda é o trabalhar e o agir de Deus por nós. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Maravilha, Pai. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória, glória. O Senhor fortalecerá a sua vida. Nunca vai te faltar. Você está no manancial de águas vivas. Aleluia. Deus vai transformar a sua terra seca, árida, em um lugar de manancial de muita graça. Aleluia. Isso é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. O Senhor, Ele vai mudar. O Senhor, Ele vai trabalhar. O Senhor, Ele escolheu de aqui para ministrar isso na minha e na sua vida. E é por isso que nesta manhã nós temos o prazer de adorar esse Mestre, esse Senhor, que transformou a minha terra seca, meu terreno baldio, e construiu em mim algo tão belo, tão bonito. Tirou, aleluia, os meus maus odores e colocou cheiro agradável na minha vida. Por isso que hoje, aleluia, chega suave a minha adoração diante do Pai, porque, aleluia, não é mais o fedor do pecado, não. Agora é o aroma do Espírito Santo que aplica na minha vida a graça e o sangue de Cristo no jardim. Aleluia. Por isso que nesta manhã o Senhor diz: olha, você é um jardim fechado, e quando a igreja adora, aleluia, sobe esse cheiro agradável, a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. E é por isso que a igreja tem que dizer: Senhor, o meu jardim é teu. Aleluia. A minha vida te pertence. Venha e passeie em mim. Aleluia. Veja a beleza da tua obra na minha vida. Veja os aromas, sinta. Aleluia. Inspire, Senhor. Aleluia. Esse cheiro agradável. Aleluia. Que emana, que aleluia, sara da minha pessoa, da minha vida. Por quê? Porque você é um jardim fechado para Deus. Aleluia. Olha aqui que o Espírito Santo está trazendo para a minha vida e para a sua vida nessa noite. O inferno fica doido para saber o que é que tem dentro do jardim. Escute, deixa eu aplicar isso para você. O inferno de fora fica doido para saber o que é que tem dentro. Vou voltar a falar. O inferno fica de fora, doido para saber o que é que se passa por dentro, mas é um jardim fechado. É um jardim fechado, irmãos. Aleluia. Ele fica doido querendo saber, procurando saber o que é que tem, o que é que tem, o que é que não tem. Aleluia. Mas o Senhor disse: não, jardim fechado. Só eu que sei o que é que tem dentro. Só eu que passei. Só eu que caminho. Só eu que sinto. Só eu que percebo. Aleluia. Só eu que vejo. Só eu que, aleluia. É eu, aleluia, porque a fonte é selada, o manancial é fechado. Aleluia. É Ele que trabalha, é Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que, aleluia, que opera. Oh, Deus! Nome de Jesus, Pai. E esse mistério de Jesus com o jardim é tão interessante. Esse mistério de Jesus com o jardim é tão interessante que quando Maria vai visitar o Senhor no sepulcro, chega lá de manhã.
corpo do mestre. Só que Jesus estava ali. Só que Jesus estava ali. Quando Maria olhou, se dirigiu a ele dizendo: ei, você não viu? Onde foi que o puseram? Quem pegou? Porque ela estava pensando que ali se tratava de um jardineiro. Meu Deus. Monte na sua cabeça, monte. O lugar do Calvário foi um jardim. O lugar do sepulcro foi também um jardim. E por que Maria confundiu Jesus com o jardineiro? Conjecturação minha. Porque Jesus estava ali labutando com aquelas flores. Maria olha e diz: não, é um jardineiro. É um jardineiro porque eu estou vendo ele ali trabalhando com as flores. É um jardineiro porque eu estou vendo ele no meio das flores. É um jardineiro, ele, quando ele olhou, ele disse assim: você viu que alguém pegou? Aleluia. Jesus olhando para ele e disse: meu Deus do céu, sou eu, Maria. Aleluia, estou aqui só, aleluia, trabalhando nas flores, estou no meio das flores. Aleluia, isso quer dizer o quê, irmãos? Que Jesus gosta de estar no meio das flores. E se você está aqui fechado, a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos nesse jardim, ele diz: eu vou estar presente no meio dele, porque no lugar de jardim é lugar onde Jesus está aparecendo para receber a adoração, para receber o louvor, para receber e sentir o seu aroma. Porque depois do sepulcro, o jardim teve outro significado. Verdade, Deus. Depois da morte de Cristo e ressurreição, Jesus trouxe ressignificação para as flores. Foi o que profetizou Isaías, que nós lemos aqui. Jesus fortalecerá os nossos ossos, transformará nossa terra árida em um manancial. Jesus mudará, aleluia, tirará o poder do pecado. É só em outras palavras, sabe? Aleluia, aquilo que Jesus ele conquistou na cruz do Calvário por nós. E é por isso que na noite de Santa Ceia, ou no dia de Santa Ceia, você se alegra, celebra no Senhor, exalta, lembrando daquilo que Ele fez por mim, por você. Ele trouxe o novo significado para as flores. Porque aquela marca negativa que ficou no primeiro jardim, aquela marca negativa, marca de morte que entrou no primeiro jardim, Jesus disse: não, também vou restaurar o jardim. Para não ficar na minha palavra, o próprio apóstolo Paulo disse que a natureza geme pela restauração. Aleluia. O Senhor começou a dizer: olha, se foi no jardim que entrou, o primeiro lugar que eu vou trazer novo contexto é no jardim. E ele estava lá no meio do jardim, aleluia, Maria lá chorando, desesperada. E ele aqui, eu não sei se ele estava mexendo na rosa, eu não sei se ele estava mexendo no lírio, eu não sei se ele estava mexendo com margarina, eu não sei se ele estava mexendo no lisiantro, eu não sei se ele estava mexendo no. Aleluia. Ah, meu Deus do céu, no céu ele estava bonito. Mas como o próprio texto diz, eu sou o lírio dos vales, eu sou a rosa de Saron. Aleluia. Quem sabe Jesus estava lá pegando um lírio dizendo: Maria, sou eu, olha aqui, sou eu, lírio. Aleluia. Põe uma rosa e diz: olha, sou eu, a rosa. Aleluia. A sua visão, Maria, pega a visão. Aleluia. Não deixe que a grande te segue. Aleluia. Quando ele abre a boca chamando o nome dela, ela cai em si e diz: Senhor, aleluia, quer abraçar, quer pegar e dizer: Pai, aleluia, não me pegue, não me toque, porque ainda não fui glorificado. Mas aqui eu estou te trazendo um sinal. Aleluia, que eu sou aquele que venceu a morte e
sou a própria rosa. Eu sou o próprio lírio. Ah, que maravilha. É por isso que Jesus quer. Não permite que ninguém roube a tua adoração. Não permite que ninguém entre no seu jardim. Não permita. Diga assim: olha, meu jardim é dele. Aleluia. Eu só vou adorar ele. Eu só vou exaltar ele. Aleluia. Não a despeito dos meus pecados, dos meus problemas, da minha luta, das minhas mazelas, mas o meu louvor pertence a ele. Aleluia. Meus joelhos só dobram diante dele. A minha vida é dele. O meu jardim é ele. Aleluia. Eu adoro a ele. Eu exalto. Aleluia. A obra que ele fez na minha vida. Obrigada, Jesus. Oh, meu Deus. Tem um louvor bem antigo. Creio que o cantor Ricardo conhece. Não darei meu louvor a ninguém mais, só a ele. Mais ou menos isso. Gostaria de ter uma voz, né? A sua vida é de Jesus. Levante a tua mão aí. Deixa a sua mão assim. O Espírito Santo, aleluia, nesta manhã, através dessa palavra, está te dizendo: olha, você é um jardim exclusivo. Você é um jardim fechado. Aleluia, não deixe que ninguém, aleluia, entre no seu jardim. Aleluia, o seu jardim de Jesus. Prepare-se, enfeite, adorne o teu coração. Convide ele para ir passear com você. Chame ele para uma intimidade, aleluia, interna. Aleluia, porque jardim só sente cheiro que está dentro dele. Jardim de fora, normalmente você vê a imagem por fora, mas para você sentir o aroma, só você entrando. Aleluia, Jesus disse: olha, você é o aroma, você é esse cheiro agradável. Aleluia, eu que tirei da sua vida o odor do inferno. Eu que tirei, aleluia, o cheiro mal do pecado. Eu que te perfumei com essa essência de glória. Aleluia, por isso que Paulo, entendendo isso, disse: olha, vocês são bom perfume de Cristo. Vocês têm o cheiro de Cristo. Você é perfumada. Você é um jardim fechado. Da onde foi que Paulo tirou isso, irmão? Nós somos o bom perfume de Cristo. Se não foi a mesma revelação do Espírito Santo, quando ele disse: ah, meu irmão, que a igreja tem um cheiro agradável. Quer que eu te diga ainda mais? Do sacrifício que sobe o aroma. Aleluia. Eu vou te falar, vou explicar mais. Eu vou explicar mais direitinho para você se alimentar dessa palavra. Do sacrifício, do altar, o que sobe é o aroma. A carne se queima, irmão, vira cinza, vira pó, depois tem que ser removido pelo sacerdote, aleluia. Mas o que é que Deus recebe lá? O que é que Deus cheira? O que é que Deus sente? O que é que Deus, aleluia, o que é que sobe a presença de Deus? É o perfume, é o aroma, aleluia. E você é um sacrifício vivo, agradável.
quero dizer para você que o que mais interessa a Deus é o aroma. Maravilha, Pai. Por isso que tome cuidado. Tome cuidado com a carniça do inferno. Hã? Cabe isso. Claro. Tome cuidado com a caatinga do inferno. Pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Não generalizando. Mas geralmente, aqueles que têm influência maligna na sua vida, a primeira coisa que para de fazer é se banhar. Aí começa a viver num ambiente literalmente na sarjeta. Começa a ficar sujo e fedorento. Que quando passa assim, irmãos, a uma certa distância, você sente aquela nhaca, aquela coisa ruim, aquele cheiro inexplicável, aquela coisa fedorenta, sabe? E a intenção do diabo é fazer isso com a vida do ser humano, é jogar lá, é jogar na lama, enquanto pior para ele, melhor. Aleluia, aquela pessoa não toma banho, não se asseia, não se lava, não se banha. Aquela pessoa, aleluia, vive aquela vida fedorenta, aquela vida cheia de coisa ruim, podridão, carniça, aleluia, caatinga, coisa ruim. Mas, aleluia, se tem um povo na terra, que esse povo é cheiroso, é bonito, é lindo, é agradável, é o ambiente da casa do Senhor. Por isso, quando você vem, você se arruma, você se beija, você se perfuma. Glória a Deus. Porque aqui não tem que ter cheiro de carniça, não. Cheiro de sangue podre. Ambiente escuro, fedorento, cheio de coisa ruim. Eu creio que você já entendeu, já foi e já conhece um ambiente como esse. Pois não tem nada de Deus, irmão. Aleluia. Por isso que na vida do cristão, trazendo agora para a sua vida, você percebe que pode ser simples como for. Não, tá cheiroso, não precisa ser palácio, não, pode ser uma casa simples como for. Mas quando você percebe que Deus está no ambiente, está tudo ali arrumadinho e cheirosinho. Glória. Tudo está bem limpinho, bem organizado. Porque quando Deus entra no nosso jardim, quando Deus entra na nossa casa, lembra da parábola que Jesus fez? Aleluia, o inimigo sai, larga tudo bagunçado. Mas quando o Senhor entra, aleluia, ele começa a enfrentar a casa, ele começa a botar tudo no seu lugar. É por isso que nós adoramos a minha casa, é a tua casa, Senhor. Põe tudo no lugar e o Senhor entra, trazendo uma organização, trazendo uma arrumação. Aleluia, aleluia. E outras mensagens o Senhor está dizendo para mim, para você, olha, bagunça não é coisa de Deus. Aleluia, coisa de Deus tem que estar tudo bem arrumadinho, bem bonitinho. Aleluia, então lute para que a tua vida não esteja bagunçada. Aleluia, porque a tua vida tem sinônimo de que você é o jardim de Deus, lugar de Deus, lugar abençoado, lugar da presença do Senhor. Então deixe tudo bem arrumado, bem bonito e bem cheiroso para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Para a gente já ir para a conclusão, uma das mais bonitas, ou um dos gestos mais bonitos de adoração, qual foi? Alguém que pegou um vaso, escolhe lá um perfume bem bonito, bem caro. Nos nossos dias hoje poderia ser uma essência francesa. Alguém pega lá um vaso de alabastro com um arco de guento, bem puro, bem agradável, bem, sabe? E a pessoa, porque quando é uma essência cara, você pega assim, não é? Pega assim, pronto. Não é nem porque
você castiga e quer acabar logo, não. Não é por isso, não. É porque a essência é tão boa que basta um pouquinho, você já fica. Vê essas essências aí, usando mal a palavra, do Paraguai. Você gasta o frasco todo, 10 minutos depois você. Cadê? Nada. Acabou, irmão. Perfume bom, você bota um pouquinho, passa o dia todo. Trabalha e quando chega em casa, a roupa ainda está com perfume que você botou pela manhã. É assim, não é? Agora venha para a palavra para a gente concluir. Alguém pega a essência boa e diz assim: ó, eu não vou só botar uma gotinha no mês, não. Pega o vaso. Alguém pega, olha, ó, escute. Quem não está na mesma ligação, quem não está no mesmo espírito, deu aquela raiva nada, né? Que desperdício! Mas Jesus, você até delirei aqui. Mas Jesus, que sabe que tem uma ligação com a aroma, né? Jesus disse: epa, deixe ela. Deixa ela que ela está me ungindo. Deixa ela que ela está me preparando. Deixa ela adorar. Deixa ela adorar. E diz a palavra que ela derramou aquele vaso todo na cabeça do mestre. Aquela essência desceu pela cabeça, desceu pelos ombros, banhando tudo. Eita, que maravilha, aquele perfume agradável tomou conta de todo aquele ambiente. Maria está dizendo: se mais tivesse, mais eu derramava. Se mais tivesse, mais eu gastava. Porque o Senhor merece todas as essências do mundo. Por quê? Porque o Senhor é a própria essência em pessoa. Aleluia, o Senhor é o melhor aroma que eu tenho. Aleluia, isso aqui, aleluia, isso fica em segundo plano para quem tem a própria essência. Porque quem, aleluia, pode trazer, aleluia, cheiro bom na sua vida, aleluia, é o Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos? Aleluia, você pode ter a melhor essência do mundo, mas se não tiver o cheiro de Cristo na sua vida, não consegue agradar os narizes de Deus. Mas quando você tem Cristo, quando você tem Cristo, o cheiro da sua adoração sobe. E Ele recebe. Nessa manhã o Senhor te convida: vamos adorar o Senhor. Se você entende que você é um jardim fechado, se você entende que o seu jardim é dele, se você entendeu a palavra dizendo: Senhor, aleluia, eu vim, a minha vida é para o aroma do teu nome, para que o Senhor receba o cheiro suave, aleluia, que emana de mim. Aleluia, você vai levantar sua mão para você adorar para o Senhor mais uma vez. Aleluia, deixa sua mão levantada para a tua boca. Aleluia, adore o Cordeiro Santo. Ele está aqui, ó. Aleluia, recebendo, cheirando. Aleluia, que coisa gostosa. É a adoração da igreja. É quando a igreja adora. É quando a igreja se volta para Jesus em adoração. Aleluia, Ele está aqui para receber. Aleluia, Ele está aqui para sentir o aroma que sai dos teus lábios, da tua vida. Aleluia, então nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia, perfume o sal.
tarde, aleluia, que da calma e glória a Deus. Aleluia, por isso que aqui até meio-dia. Aleluia, ele merece a sua adoração, ele merece o seu louvor. Aleluia, em nome de Jesus, adore aquele que mudou a sua vida. Adore aquele que te chamou, aleluia, de uma terra seca, fedorenta, e colocou você no jardim maravilhoso, o jardim de Deus. Passeando, recebendo a adoração da igreja. Aleluia, pense em você. Jesus está aqui recebendo a minha adoração. Eu vou ficar com a boca calada. Eu vou dizer, não, a minha rosa não exala cheiro. Aleluia, não, em nome de Jesus. Semana isso aí, ó. Aleluia, perfume esse ambiente aí. Perfume a casa. Perfume a casa com a sua adoração.